Eu vou encerrar hoje uma série de reflexões que fizemos aqui sobre Pedro e Paulo. E eu quero fazer menção a dois textos que aparecem juntos no livro de Atos. Pedro, dos dois personagens, Pedro é o que mais aparece nos evangelhos. Paulo ainda, naquele momento do ministério de Jesus, ainda não é um conhecedor do evangelho, então ele não aparece nessas narrativas. Pedro aparece nos evangelhos de modo bastante expressivo, enfático. Paulo vai aparecer em Atos, que é uma continuação do Evangelho de Lucas, é praticamente um livro só. A primeira parte falando sobre Jesus, a segunda parte falando sobre os primeiros anos da igreja. E é nessa segunda parte do livro de Lucas que Paulo vai aparecer se filiando à igreja, assumindo na sua vida a fé em Cristo e transformando a sua vida. E aí vai se tornar um personagem de ponta. O que eu acredito pessoalmente que aconteceu ali, à luz de vários estudos que a gente tem sobre a questão histórica, é que Atos foi escrito para apresentar Paulo à comunidade cristã. Pedro já era sobejamente conhecido, mas havia muita desconfiança a respeito de Paulo, muita desconfiança. Lucas trabalhou com Paulo, Lucas conhecia Paulo. E o que Lucas faz na primeira parte é mostrar a mensagem de Cristo qual foi, o que é que eles criam a respeito de Cristo inicialmente, é o que Lucas faz no Evangelho, mas no livro de Atos, o que Lucas quer fazer é mostrar quem era Paulo. Parece que na cabeça de Lucas estava muito claro a importância que Paulo passava a ter em todo aquele processo. Isso fica muito claro porque esses dois capítulos que eu quero realçar aqui, que são os capítulos 11 e 12 de Atos, é bem ali o momento limítrofe em que Pedro sai de cena e Paulo entra em cena para não sair mais. Até aqui ainda, capítulo 10 de Atos, que foi nosso tema domingo passado, e agora ainda capítulo 12, quando Pedro é libertado da prisão, você ainda tem Pedro aparecendo ali. Depois acabou. Pedro desaparece, Lucas não fala mais de Pedro, aí Lucas vai falar só de Paulo, dali até o final. E depois, se você pega o Novo Testamento, você vai ver que Paulo se torna o escritor da maioria dos livros do Novo Testamento. Ele é o autor, praticamente, da grande parte dos livros do Novo Testamento. Então, de fato, Paulo assume essa importância que Lucas, de certa forma, nas suas narrativas, já estava antevendo. Mas é esse capítulo aqui, capítulo 12 de Atos e capítulo 11, que agora junta os dois. Porque é capítulo para a gente é que é capítulo. A partir do século 12 e século 13, a Bíblia foi dividida em capítulos e versículos para a gente poder encontrar os textos e ler, mas não estava escrito em capítulos e versículos. Então esses dois textos estavam juntos. O que hoje a gente chama de capítulo 11 e capítulo 12, não era capítulo. Foi dividido depois em capítulo. Eles estavam juntos. O que falou de Paulo em Antioquia e o que fala de Pedro sendo libertado da prisão.
Estão juntos esses capítulos. E é aí que parece que Pedro dá adeus à cena, sai de cena e vai se tratar só das viagens missionárias de Paulo. E vai se tratar de Paulo até o final. Então, por isso eu escolhi esse trecho para nós encerrarmos essa série de reflexões sobre Pedro e Paulo, que é uma série que a gente tem feito justamente para mostrar como é que no mesmo corpo de Cristo, já que corpo de Cristo é o nosso tema, como é que no corpo de Cristo essas diversidades funcionam, essas pluralidades funcionam. Se foi possível ter no mesmo Novo Testamento, no mesmo cristianismo inicial, na mesma proclamação do Evangelho dos primeiros tempos, foi possível ter um Pedro e um Paulo tão diferentes, com ênfases tão distintas, se estranhando, e se estranharam. Os dois chegam a ter uma discussão bastante conflagurosa, que fica registrada por Paulo em Gálatas. Se houve, se coube, se foi possível, naquela mesma igreja inicial, primeira, dando os primeiros passos, ainda formatizando algumas coisas, alinhando algumas coisas, com muitas dúvidas sobre muita coisa, sem saber ao certo o que é que ia dar aquilo. Hoje para a gente, olhando atrás, é muito fácil, a gente lê, mas eles que estavam vivendo aquela situação, eles não sabiam o que é que vai dar isso aqui. Não é o que é que vai dar isso aqui. Com certeza, uma coisa é certa. Nenhum deles imaginaria que 2000 anos depois, nós estaríamos aqui, por exemplo, falando deles. Nem nas imaginações mais férteis, não passaria pela cabeça deles isso. Nunca passou pela cabeça de Paulo, quando Paulo se sentou para escrever aquele pequeno texto para Filemão, pedindo para Filemão receber Onésimo de volta, perdoar Onésimo, curtinho, objetivo, mandou entregar para Filemão. Nunca passou pela cabeça de Paulo que depois a gente estaria 2000 anos depois daquilo, com aquilo fazendo parte do que a gente chama de livro sagrado, lendo todo domingo, refletindo sobre ele, 2000 anos depois. Não passaria pela cabeça. Filemão era praticamente um bilhete que Paulo escreveu para Filemão. Um bilhete. Outro dia eu estava vendo, outro dia não, já faz tempo isso, antes da pandemia, eu estava vendo numa livraria um comentário de Filemão dessa grossura. Comentário da carta de Paulo a Filemão dessa grossura. Aí eu peguei aqui, eu não acredito que Paulo quis dizer tudo isso aqui que está nesse livro. Não é possível, naquele bilhetinho. Mas o que se já produziu de livros e livros e comentários teológicos sobre tudo que tem na Bíblia, nenhum deles imaginou que faria isso com o que eles estavam escrevendo. Então eles não tinham ideia de onde ia parar aquilo. A grande maioria, durante muito tempo, acreditava mesmo piamente que Jesus ia voltar logo. Alguns até pararam de trabalhar. Se Jesus vai voltar, para que vamos trabalhar? Aí Paulo escreve Tessalonicenses, que foi a primeira carta que Paulo escreveu, escrita mesmo antes dos evangelhos. Quando os evangelhos começaram a ser escritos, Paulo já tinha várias cartas circulando.
E nessa primeira carta, Paulo diz assim, olha, quem não trabalha também não coma, deixa disso. Quando Cristo voltar, vai ser assim, vai ser assim, vai ser assim, mas virá como ladrão de noite, não fica querendo marcar data. Mas estavam esperando, você lê lá em Atos, que venderam tudo que eles tinham, trouxeram dinheiro para os apóstolos. Cara, se Cristo está voltando amanhã, para que eu preciso ter bens? Eu vou vender. Venderam, trouxeram dinheiro para os apóstolos, porque era isso, era a certeza de que Cristo ia voltar logo. Eles nem imaginavam que 2000 anos depois a gente já está falando a mesma coisa, Cristo vai voltar logo. Mesma coisa. Alguns, inclusive, dizem que Cristo vai voltar amanhã, praticamente. Alguns marcam data. Por isso que eu costumo dizer, eu sou muito otimista com isso, né? Nessa questão. Eu acho que o mundo ainda vai durar muito. Vão ter outras civilizações ainda. Acho que da mesma forma que a gente olha para 2000 anos atrás, vão olhar daqui 5000 anos para a gente. Essa conversa que a gente tem aqui por celular vai conversar um num planeta, outro no outro. Eu acho que vai chegar lá. Eu acho que vai. É que toda civilização, por uma questão de vaidade, ela acha que ela é a última. Depois de mim não pode vir mais nada. Eu acabo, mas o universo acaba comigo. Então é por isso que a gente fica nesse negócio. Cristo vai voltar logo, porque a gente não admite que ainda possa o mundo existir mais 5000 anos. A gente vai ser o quê? A gente vai ser um comentário de nota de rodapé num livro de história dizendo há 5000 anos atrás houve um país na América Latina que naquele tempo se chamava Brasil e exploradores arqueólogos encontraram restos dessa civilização que a gente não imaginava. Encontramos aqui alguns escritos, algumas cartas que estão datadas ali mais ou menos do ano 2000, da era cristã. E tem umas frases aqui que a gente não entende, porque é uma língua que não existe mais. Mas tem uma frase aqui que a gente não entende, um negócio que fala, tem que descascar o abacaxi. O que será isso? Tem que descascar esse abacaxi, o que será isso? Segura a batata quente, o que será isso? E aí eles vão ter o mesmo trabalho para entender o que a gente escrevia, que a gente tem hoje quando pega essas línguas mortas, né? O hebraico morto, o grego morto, sumérios, babilônicos e tal, para entender o que eles escreviam. Eu acho que vai ser isso. Mas também não vou estar aqui para provar que vai ser, então é só uma opinião. Mas eles lá não tinham nenhuma ideia do que aquilo ia dar 2000 anos depois. Então estava muito ali, vivendo aquilo. Naquela aflição, naquela dúvida. Como será que vai terminar essa história? E aí que chega esse trecho, aí onde a narrativa sobre Paulo e sobre Pedro se encontram para mim aqui de uma maneira muito bonita. O último momento em Atos em que os dois são mencionados no mesmo texto. Paulo, no capítulo 11, é mencionado como missionário da igreja de Antioquia, e lá, junto com aquela igreja, fortalecendo-os na palavra, ensinando a palavra a eles, e Pedro, sendo libertado da prisão, no capítulo 12, e voltando para o convívio dos apóstolos em Jerusalém, e ambos terem aí essa referência especial à missão que os dois tinham. Então é aqui que eu quero fazer algumas reflexões com vocês. Dentro dessa particularidade tão boa que esse texto dá sobre nós. Nós, pessoas diferentes, nós que viemos de experiências com Deus diferentes, nós que temos
experiências de vida diferentes, dons diferentes, talentos diferentes, opiniões diferentes, visões de mundo diferentes. De que maneira, né, nós somos tão diferentes e estamos no mesmo evangelho, estamos na mesma igreja que é corpo. E me conforta muito quando eu leio essas questões de Pedro e Paulo, porque eram dois grandes líderes, duas grandes referências, dois grandes baluartes, mas bem diferentes. Bem diferentes na sua maneira de entender, na sua maneira de viver e na sua maneira de pregar o evangelho. Diferenças que levaram até a terem choques mais concretos, objetivos. Mas que coisa bonita, chega nesse texto, e aí está lá, cada um dentro da sua particularidade, da sua diferença. Mas, primeiro, marcando a obra de Deus, marcando a expansão do reino de Deus, de forma muito peculiar, com a sua marca. É a primeira coisa que a gente vê. Paulo, com essa visão mais aberta de quero ir para os gentios. Cansei de apanhar em sinagoga. Cansei de ser perseguido por meus irmãos judeus. E agora eu resolvi pregar para quem eu sei que vai me ouvir. Pregar para gente que nunca ouviu falar em Moisés, nunca ouviu falar nos profetas, que é o que acontece, por exemplo, quando ele está em Atenas, aquele monte de deuses. E para não esquecer nenhum lá, o Deus desconhecido, e ele chega e começa a citar os poetas gregos, provavelmente citando a Ilíada de Homero, Odisseia de Homero, peças gregas de teatro, falando a um público que era parte epicureu, que era uma corrente filosófica do tempo, daquele momento, parte estoica, que era outra corrente filosófica, falando a esses pensadores, em vez de ficar citando lei mosaica e profeta bíblico que ninguém conhecia, cita autores da cultura, autores da literatura, autores que o pensamento grego conhecia, usando a cultura, usando a literatura, usando o conhecimento em favor do evangelho, e não alijando a cultura e alijando o conhecimento em nome do evangelho. Para Paulo, a cultura, a literatura, o conhecimento humano eram aliados do evangelho, não eram inimigos. Paulo tinha uma pregação interdisciplinar, ele passeava por esses conhecimentos humanos, por essas coisas que ele havia aprendido, e foi usando isso na sua pregação. Então tinha uma marca. Paulo tinha essa marca. E foi o que aconteceu lá em Antioquia, que depois se torna a grande igreja de referência, porque a igreja de Antioquia, que começa lá com a pregação de Paulo, com a pregação de Barnabé, se torna a igreja que vai sustentar Paulo nas suas viagens missionárias. Era uma marca de Paulo. Ela dizia, olha, eu quero sim, mas não vou ficar preso num lugar, eu quero ir para vários. Quero ir para vários. E gostaria que vocês me ajudassem a ir para vários lugares. É o que ele faz, por exemplo, na carta aos Romanos. Por que existe a carta aos Romanos? A carta aos Romanos existe porque Paulo queria chegar na Espanha. Ele queria chegar na Espanha. E ele sabia que a igreja de Roma, que já era uma igreja grande, já era uma igreja respeitada, não é à toa que depois a igreja de Roma se torna o que tornou hoje, mas já era uma igreja respeitada. Paulo sabia que precisava do apoio dela para chegar à Espanha. Por que aquela carta enorme, a maior carta de Paulo,
a que tem maior profundidade teológica, é a carta em que ele explica o que ele prega do começo ao fim. O que eu prego é isso aqui. Eu prego isso, eu prego isso, eu prego isso por causa disso, por causa disso, por causa disso. Ele faz toda essa explicação para quê? Porque a igreja de Roma poderia ajudá-lo e sustentá-lo lá na Espanha. Ele quer convencer os romanos a entrarem nesse barco. Entra nesse barco comigo, porque eu estou pregando isso aqui. Eu creio nisso aqui. Então era uma marca de Paulo, ele queria ampliar os territórios da fé, estender os territórios da fé. E ele tem o maior trabalho para escrever aquela que se tornou a sua carta mais teológica, porque ele precisava do apoio de uma grande igreja, como era a igreja de Roma, para continuar expandindo o evangelho e chegar até a Espanha. Era a sua marca. Então, Paulo deixa a sua marca. E Pedro deixa dele. A marca de Pedro já era diferente. Pedro já era mais voltado para dentro. Pedro não acreditava no evangelho jogado, simplesmente lançado aos gentios, sem nenhum critério. Na cabeça de Pedro, alguém que não fosse judeu tinha que pelo menos assumir os costumes judaicos, para depois poder conhecer o evangelho. E era uma corrente, era essa corrente que defendia, não, se um gentil se converte à fé cristã, ele precisa continuar guardando o sábado, circuncidando os seus filhos, celebrando as festas judaicas. Se transformou numa corrente na igreja primitiva, que era justamente a corrente que Paulo combatia. E Paulo dizia, não precisa nada disso. Quem é gentil não precisa virar judeu. Não precisa guardar sábado, não precisa circuncidar ninguém. Não tem nada que fazer isso. Vai viver o cristianismo na sua cultura. Já não era o pensamento de Pedro. Pedro tinha bastante dificuldade com isso. Então o negócio dele era mais Jerusalém. Vocês veem, domingo passado a gente viu como praticamente Deus teve que arrastar Pedro para dentro da casa de Cornélio. Se não fosse aquela visão, aquela coisa toda, praticamente arrastado para lá, para convencer Pedro, tem que pregar para Cornélio. Mas Pedro, mesmo diferente de Paulo, com uma outra visão, deixa também a sua marca. Foi para Pedro que Jesus Cristo disse, olha, sobre esta pedra, sobre esta declaração que você deu, sobre essa fé que você está demonstrando ter em mim, eu organizo a minha igreja. A minha igreja vai se firmar nessa fé que você está demonstrando ter, por causa de uma resposta de Pedro. Pedro, nas listas apostólicas de todos os evangelhos, qualquer lista apostólica que você pegar, o primeiro nome que aparece é Pedro. Pedro, e aí depois vem os outros. Pedro sempre na cabeça. Pedro sempre na frente. Então ele também contribui, também marca lugar e deixa a sua marca, muito peculiar, mas a marca dele. Então, a primeira coisa é isso. Cada um contribuiu para o reino com a sua marca, com a sua peculiaridade, com o seu dom específico, com a sua visão da coisa. Deixaram suas marcas. Segunda coisa, que fica muito claro, cada um se torna vitrine, exemplo, mostra bem concreta do poder de Deus agindo através deles. Então o que fica muito claro é que Paulo, apesar de toda a sua competência intelectual, apesar de todo o seu preparo teológico,
E apesar de toda a sua impulsividade ativa, que ele não conseguia ficar parado, isso também não era só o que caracterizava Paulo. Tinha o poder de Deus agindo ali através dele, através da sua vida. E Paulo vai mostrar isso em várias passagens escritas por ele nas suas cartas, de como ele se sentia sustentado por Deus, amparado por Deus, fortalecido por Deus, e como Deus realizou certas coisas através dele. E Paulo chega a essa conclusão, inclusive a respeito de algum problema que ele tinha, algum problema que não sabemos o que era, mas que ele chama de um espinho na carne que o infernizava, diuturnamente, não o deixava em paz. E que chegou ao ponto de suplicar em 3 momentos da sua vida, talvez os 3 momentos mais angustiosos, que Deus desse um jeito naquilo, porque ele não tinha mais o que fazer. E aí depois, ele fala, e não deu. E eu entendi que eu tinha que conviver com aquilo. Olha, ainda bem que não tinha perto de Paulo nenhum desses espirituais que virariam para ele falando assim, não tirou o espinho porque não teve fé suficiente. Não tirou o espinho porque não orou como precisava. Não tirou o espinho porque tem algum pecado aí que não está confessado. Ainda bem que Paulo não teve isso. Jó não teve a mesma coisa boa de Paulo, não. Porque o Jó tinha lá 3 amigos, ficavam infernizando a vida dele o tempo inteiro. Enquanto estavam caladinhos, estava ótimo. Quietinhos foram uma bênção. Quando abriram a boca, foi um inferno. Jó é o seguinte: riqueza é bênção de Deus. O homem rico é porque foi abençoado. Quem não é rico é porque não teve a bênção. Agora, se você foi rico e se tornou pobre, se perdeu a sua riqueza, é porque Deus tirou a bênção. Porque aqui, o que a gente entende é isso. Tem dinheiro, é abençoado. Não tem dinheiro, é maldito. Tem posses, é abençoado. Não tem posses, é maldito. Era a teologia da prosperidade já desde aquele tempo. E aí começaram a infernizar Jó para confessar um pecado. Porque se Deus tirou as suas riquezas, é porque Deus tirou a sua bênção. Jó, você fez alguma coisa errada, procura ver isso aí. E Jó não sabia que não tinha. Era mais ou menos esse tipo de raciocínio. Não é? Não foi à toa que, quando Jesus Cristo disse aos discípulos, é mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no céu, ficou todo mundo pirado. Quê? É. Quer dizer então que a pessoa ter riquezas não quer dizer que ela seja abençoada? Não, não quer dizer. Inclusive quer dizer que ela pode nem entrar no céu. Ter riquezas, ter posse, até não significa que a pessoa é abençoada por Deus, não. Como ser pobre também não significa que está amaldiçoada por Deus, não. Esse esquema era muito comum naquele tempo bíblico. Então Paulo passou esses momentos de grande dificuldade dele, do espinho que não foi retirado, aquele problema que ele teve que suportar até o... Não vai tirar, vai ficar levando. E ele até entendeu que aquilo ajudava ele a manter a humildade, a manter a dependência de Deus. Ele chegou a essa conclusão e disse, olha, eu tenho que considerar que talvez eu seja fiel a Deus justamente por isso.
Porque é esse espinho que me mantém perto dele, não me deixa ficar arrogante, não me deixa ter soberba, não me deixa ficar vaidoso. E eu tenho que admitir que esse espinho é que me segura debaixo da graça de Deus, que eu continuo dependendo da graça de Deus cada dia. Então esse espinho, para mim, não é uma grande maldição, de repente é até uma bênção, que é o que ele fala lá em Coríntios. Então, apesar de toda a capacidade dele, ele era sustentado por Deus, ele tinha isso, que não bastava só a capacidade que ele tinha, ele precisava desse fortalecimento de Deus. E o poder de Deus agindo na vida dele para sustentá-lo e através dele para o evangelho chegar a outras pessoas. Pedro a mesma coisa. O texto que está aqui, junto com o de Paulo em Antioquia, tem o texto de Pedro, que estava preso. Que foi libertado por um anjo. E Pedro então retorna aos demais apóstolos, que estavam orando por ele naquele mesmo momento que ele chega, libertado pelos anjos. E ele diz, olha, estou aqui. Na sua simplicidade, ele que não tinha todo o cabedal intelectual de Paulo, não tinha aquela visão de amplitude que Paulo tinha, não era um homem tão ativo, tão obcecadamente ativo como era Paulo. Ele tinha as suas peculiaridades, mas também precisava do poder de Deus agindo nele. Precisou de momentos em que Deus agiu de forma muito concreta para sustentar o seu servo, para amparar o seu servo, para fortalecer o coração do seu servo. Então são duas pessoas que, apesar de uma ter o preparo que tinha e a outra já ter um lugar na igreja de muito respeito, o primeiro lugar nas listas apostólicas. O homem a quem Cristo disse, em cima dessa sua fé é que edificarei a minha igreja. Mesmo esses homens precisaram ser fortalecidos por Deus, tiveram momentos de grande angústia, de grande sofrimento, de grande tribulação, de grande luta. E embora fossem diferentes, eles tinham o mesmo Deus que os sustentava e os fortalecia. E a terceira coisa que eu acho bonita dessas duas narrativas estarem aqui juntas, aqui exatamente no meio do livro de Atos, bem ali no meio, onde Paulo é que será o foco a partir de então. O que eu acho bonito ali dessa narrativa de Paulo em Antioquia e da narrativa de Pedro sendo libertado da prisão, estarem ali juntos, além do fato de que eram duas pessoas usadas por Deus, duas pessoas que estavam sendo fortalecidas por Deus. Acrescente-se aqui que eram duas pessoas que fizeram com que o evangelho chegasse até nós. Por causa delas. Não que trouxeram o evangelho até nós, mas o que elas fizeram, deixaram ressonâncias que trouxeram o evangelho até nós. Se Paulo não tivesse acreditado que aquele era o caminho certo, que não podia ficar preso em Jerusalém, que Antioquia tinha fervor missionário, se ele não tivesse acreditado nisso, talvez o evangelho naquele primeiro momento não tivesse se expandido como se expandiu, e não desse as ressonâncias que deu para chegar até a gente. Da mesma forma, Pedro.
Pedro estava mais preso lá a Jerusalém, ele não tinha essa visão mais universal, mais mundial que Paulo tinha. Mas foi lá falar a Cornélio, não se negava a cumprir o que Deus o desafiava a fazer, permaneceu fiel na sua pregação, tornou-se um dos pilares da igreja, apesar de ter sido o que ele tinha sido, e também foi um instrumento para essas ressonâncias do evangelho chegarem até nós. É claro que entre Paulo e Pedro, teve milhares de pessoas que foram sendo usadas por Deus para que o evangelho fosse ouvido aqui hoje. Dessas milhares de pessoas, houve aquele pastor que estava pregando quando você se converteu, aquele seu discipulador que levou você à fé, seus pais que deram o testemunho do evangelho a você, a igreja onde você cresceu e aprendeu a amar a palavra e obedecer a palavra. Tudo isso aí é gente usada por Deus, são essas ressonâncias que foram chegando até aqui. Mas lá no começo, sem imaginar, como eu disse, que isso ia durar 2000 anos, imaginando que Cristo estava lá quase chegando, sem nem passar pela cabeça que 2000 anos depois eles estariam sendo citados, eles fizeram o que eles tinham que fazer e se tornaram instrumentos para que o evangelho chegasse até aqui. Com o que eles fizeram. No tempo que eles fizeram. Voltado para as pessoas que eles fizeram. E isso abriu horizontes, que abriram outros horizontes, que abriram outros horizontes, fazendo o evangelho chegar até aqui. Então, o que eu quero dizer a você essa manhã, para encerrarmos, é isso. Não menospreze, não subestime o que você pode fazer pelo evangelho hoje. Não subestime isso, não menospreze isso. Não pense que o que você pode fazer pelo evangelho hoje não vai ter ressonâncias. Vai ter ressonâncias. E que você jamais, talvez, fique sabendo. O que você faz hoje aqui pelo evangelho, a maneira como você testemunha da sua fé, a maneira como você ampara uma pessoa com a graça de Deus, a maneira como você leva uma pessoa ao amor de Deus, a maneira como você serve o reino de Deus no seu lugar, a maneira como você participa da sua igreja, sustenta o trabalho da sua igreja de missões, a maneira como você participa de um culto aqui nesse lar, dando uma palavra, cantando uma música, ou seja lá o que for, a gente não tem ideia das ressonâncias que isso pode dar. E de que maneira aquilo pode ir passando de um para o outro, mas que não passaria se não tivesse começado ali, onde você está agindo. Que era uma coisa que a gente conversava muito nas nossas viagens missionárias. A gente voltava, eu sempre dizia, olha, tudo isso que vocês viram acontecer, aconteceu porque vocês vieram. Porque a igreja enviou vocês, porque a igreja está lá orando por vocês. Aquela pessoa com quem você conversou ali, ela só conheceu você e só ouviu o que você tinha a falar porque você veio. Se você não viesse, aquilo não aconteceria. Então, o que eu estou dizendo essa manhã a você é que não despreze o que Deus pode fazer por sua vida, ainda que pareça a você muito pouco, muito limitado, muito circunstancial, ainda que você tenha dúvidas
se realmente aquilo vai dar resultado. Ainda que você tenha dúvida se aquilo vai dar fruto, não menospreze. Hoje, 2000 anos depois, nós estamos aqui graças às ressonâncias de um grupo de 12 que fez o que precisava ser feito. Um grupo de 12 que fez o que precisava ser feito. Essa é a grande lição que Pedro e Paulo nos dão. Nas nossas diferenças, nas nossas singularidades, nas nossas peculiaridades, na nossa pluralidade, cada um de nós tem uma participação muito especial. E o que fazemos, só a eternidade vai mostrar as ressonâncias daquilo que foi semeado. Eu quero desafiar você essa manhã é que não menospreze o que Deus pode fazer através da sua vida. Não se omita. Não se esconda. Não se acomode. Não desista. Não deixe de se importar. Não deixe de participar. Não deixe de se incluir. Não deixe de se esforçar. Não deixe de dar o primeiro passo. Não deixe de tomar iniciativa. Não deixe de pegar na mão. Não deixe de dar o braço. Não deixe de somar esforços. Não deixe de somar sua vida à vida de muitos. Não deixe passar a oportunidade em que você pode fazer algo que sabe-se lá que ressonâncias pode dar, mas que se você não fizer, não dará ressonância nenhuma. Não deixe passar as oportunidades que Deus abre a você, para que você seja uma bênção para as pessoas. Não deixe passar as oportunidades que Deus abre a você, para que você mude a vida de alguém. Não deixe passar as oportunidades para que você se sinta parte, se sinta compondo, se sinta participando do esforço comum, do esforço geral, que somos nós, a igreja, para que a obra de Deus possa ser feita. Não é uma questão de ser Paulo ou Pedro, nem de ser Marta ou Maria. É uma questão de sermos Paulo e Pedro, e de sermos Marta e Maria. Porque a igreja só é igreja, e só é bonita como igreja, não é porque só tem Paulos, não é porque só tem Pedros, não é porque só tem Martas, ou porque só tem a Marias, mas porque a igreja é composta de Paulos, de Pedros, de Martas, de Marias, comigo, com você. É isso que faz a igreja de Cristo, isso que é a força da igreja de Cristo, é a beleza da igreja de Cristo, e nós somos essa igreja, e o Senhor nos ajude a compô-la sempre. Amém.